Mais um Coração Adorador, estamos aqui começando. Meu nome é Washington Barros, eu estou aqui bem acompanhado. Quer dar uma boa noite, Lili? Meu nome é Liliane, eu também estou bem acompanhada e agora também com os meus cunhados aqui também, André Barros, Jonas Barros. Está todo mundo chegando, maravilha. E assim, hoje a gente vai conversar sobre um bate-papo que aconteceu entre Jesus e Nicodemos, né? E eu mandei convite para muita gente, toda semana a gente faz isso, né? Mas também você pode ajudar a gente a fazer o convite, a aumentar, ampliar essa capacidade de convidar pessoas. Então fique à vontade para nos ajudar. Eu queria só saber se o som está chegando bem para vocês. Coloca aqui no chat rapidinho se o som tá bem, tá bacana. Se vocês conseguem ver a gente, bacana também. Só coloca aqui no chat pra gente, para saber, tá bom? Muito bem, eu vou fazer uma oração inicial. Tá tudo ok, como o André disse. Tá ok? Maravilha, André, obrigado aí, obrigado. Vai ajudando a gente aí, ó, porque aí vocês têm mais condições de fazer isso, me ajudar aí a mandar mensagem, lembrar outras pessoas aí que podem se juntar a nós, tá? Nessa semana, nessa quarta-feira, tá bom? Então vamos orar pra gente começar, a gente precisa aproveitar muito bem o nosso tempo. Deus querido, Deus amado, obrigado por mais uma oportunidade que a gente tem aqui de conversar sobre a Tua Palavra. E a gente está dentro dessa série falando, destacando algumas conversas que Jesus teve com algumas pessoas de maneira particular, de maneira privada. E a nossa intenção é abrir o nosso coração para aprender com a humanidade de Jesus. Obrigado pelas conversas que já aconteceram, que já ocorreram, pelo aprendizado que a gente já acumulou a partir dessas reflexões. E aqui, Senhor, nessa noite, nos direciona mais uma vez, trabalha na nossa vida, na nossa mente, no nosso interior, para que a Tua palavra possa encontrar abrigo e possa promover transformação. Aleluia. Que é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre transformação, sobre metanoia. E a gente entende que essa transformação ela só pode ser operada por Ti, só pode ser orquestrada por Ti. Então, Senhor, muito obrigado. Em nome de Jesus, é assim que nós te oramos. Amém. Amém. Agora a gente vai louvar. Vamos cantar, né? Vamos cantar. Louvor muito conhecido. É antigo, tá? É antigo, mas muito conhecido. O nome dessa música é O Mover do Espírito. Eu acho que o Jonas vai se tremer aí quando a gente começar a cantar. Deixa eu só puxar aqui, amor, porque tá apertadinho aqui. A Denise entrou, o Ivan. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. A gente está no YouTube, tá certo? No YouTube, né? No YouTube. Então vocês podem migrar para o YouTube também. É só procurar lá Coração Adorador. Se você colocar depois disso, Coração Adorador, a palavra jejum, você vai encontrar rapidinho, né? É uma dica aí que eu dou para vocês para rapidinho chegar no canal Coração Adorador pelo YouTube, e aí você vai conseguir achar a nossa transmissão ao vivo também pelo YouTube, que tem uma qualidade muito superior, tá bom? Então vamos cantar juntos aqui. O mover do Espírito nessa noite de hoje. Eu acho que eu mexi aí com algumas pessoas aí das antigas, né? Acho que eu mexi com algumas pessoas aí das antigas. Algumas pessoas conhecem essa música. Ó, o Jonas colocou aqui nos comentários. Outro dia falei com o Armando Filho, compositor, cantor e pastor em Pernambuco. Exatamente, ele é natural de Pernambuco. Ele fez lives no Facebook e nós conversamos, ele estava cantando várias músicas, né? Ele já é um senhor, já tem uma história aí bem bacana, né, no movimento cristão aqui no Brasil. Eu lembro, ele viajou pelo Brasil todo, ele fazia parte da Assembleia de Deus, né, da Igreja Assembleia de Deus, então ele viajou todo, falando do amor de Deus, cantando suas músicas. E assim, ela me faz lembrar do meu início da caminhada, né? E aí, gente, eu não sei se essa música faz você lembrar de alguma experiência que você teve, né? A Rochelle também está com a gente.
A Liana também está com a gente. Obrigado pela presença de vocês aqui, tá? A gente fica muito feliz, porque a gente prepara esse momento com muito carinho, né? Com muito zelo, com muito interesse de que a bênção de Deus seja derramada sobre as nossas vidas, tá certo? Então eu estava falando dessa música, e aí o nome dessa música é O Mover do Espírito, né? Eu acho que dificilmente alguém, se eu perguntasse, dificilmente alguém ia acertar o nome da música, né? Alguns com certeza iriam acertar, mas, por exemplo, eu conhecia essa música pelo Quero Que Valorize, né? Assim, vamos cantar aquela música, quero que valorize, e pronto, aí ficou. Mas o nome oficial da música, o nome original é O Mover do Espírito. Depois também ela passou a ser conhecida como com esse título, Quero Que Valorize. Então, como a gente já está falando aqui, o Jonas antecipou, o autor dessa canção é o Armando Filho, um cantor, hoje pastor, né? Ainda é vivo e está trabalhando no reino de Deus. Tá? Ele é natural de Pernambuco, é uma música do ano de 2001. Né? Lógico que ela foi composta antes, tá? Só que em 2001 ela encontrou ali o seu espaço dentro do mercado, né, gospel aqui no Brasil, tá certo? E eu estava pesquisando um pouco sobre a história dessa música e eu encontrei, não sei se a Lili sabe disso, mas eu encontrei que essa música ela nasceu de um aconselhamento que o Armando Filho fez a uma pessoa que estava passando por um problema muito, muito sério, um problema de depressão, né? E aí, acompanhando essa pessoa e orando por essa pessoa, ele pediu a Deus um direcionamento. E aí ele foi abençoado com essa canção, com essa música, O Mover do Espírito. Então, se você pensar na música, na letra da música e a situação que gerou, né, essa canção, você pode perceber que realmente faz muito, né? Pelo menos para mim, essa música ela enfatiza que em Deus nós passamos a ter valor, né? Então, ser habitado pelo Espírito Santo de Deus nos dá essa condição, né? E aí também a canção tem uma outra parte que eu acho muito bacana, fala que a gente, após assumir e ter consciência dessa nova condição, a gente precisa viver, se levantar e viver para Deus. É como se a gente fosse erguido por Deus, né? A partir dessa nova condição. Então, a gente, a partir dessa nova situação, tendo consciência que em Deus a gente tem valor, a gente passa a viver uma nova história. Eu não sei o que a Lili sente ou pensa quando canta essa música, o que essa música representa para ti, Liliane? Você realmente entender a sua identidade, né, em Cristo, né? Porque realmente, se você se perceber, né, assim, só mesmo como velha criatura, né, como uma pessoa de carne e cheia de defeitos, né, você vai se desvalorizar. Mas quando você sabe quem é a sua identidade, que muitas vezes a gente não sabe quem somos, né, a gente passa a se enxergar com outro valor, né? Então, assim, quando você passa a entender qual é a minha identidade em Cristo, né? Quem sou eu em Cristo? Então, só se aproximando, só entendendo o Cristo em mim, que eu vou saber realmente a minha verdadeira identidade. Às vezes, né, para uma pessoa pode parecer um defeito, em Cristo é uma qualidade, né? Então, assim, você tem um valor em Cristo, né? Então, eu quero que valorize aquilo que você tem, você é único. Então, é muito importante essa música, assim, marcou gerações, né? Como o André está colocando aqui. O André já está aqui no YouTube também, maravilha. Já colocou aqui que a gente está no YouTube. E, assim, só Cristo mesmo para transformar, né? E a gente vai falar sobre isso, só Cristo para fazer essa obra milagrosa na gente, né? A tia Vera também se juntou a nós. Que maravilha que a gente está entendendo e está conseguindo separar esse momento para a gente conversar
pelo menos ali em torno de 30 minutos, sobre um assunto importante para a nossa caminhada cristã. Gostei muito do comentário que a Lili fez, porque falou de assumir uma nova identidade. E aí, para a gente avançar na nossa compreensão em relação a esse tema, eu quero ler com você o Evangelho de João, no capítulo 3. A gente vai ler alguns versículos. A gente já está acostumado, né, a ler uma quantidade maior de versículos aqui nas nossas conversas. E aí eu vou pedir para a Liliane fazer essa leitura. Eu separei esse texto bíblico aqui para a gente. E aí você também pode nos acompanhar. Abra a sua Bíblia no capítulo 3 do Evangelho de João, tá? E a gente vai ler lá do início, desde o início, e vamos caminhar um pouquinho para a gente poder entender como aconteceu essa conversa entre Jesus e Nicodemos. Amor, pode ler? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo para não condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amam as trevas e não a luz, porque as suas obras eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as obras são realizadas por intermédio de Deus. Maravilha, a gente vai ler até aqui. Então, perceba que a gente está nesse ritmo, né? A cada encontro, a gente está lendo uma quantidade significativa de versículos, e eu quero que você me acompanhe nesse momento, tentando entender e mentalizar e realizar aqui na nossa mente
como aconteceu esse encontro, né, entre Jesus e Nicodemos. O texto é bem claro e fala que Nicodemos era uma pessoa importante, era um doutor da lei, deveria ser uma autoridade tanto religiosa quanto política, né? O que Nicodemos deveria ser uma pessoa influente, né, naquele meio, naquela situação. E aí, à noite, Nicodemos procurou por Jesus, tá? E aí o texto, ele deixa claro que Nicodemos procurou por Jesus porque Nicodemos estava espantado com a pessoa de Jesus. Espantado no sentido de estar maravilhado, surpreso, né? Como pode uma pessoa fazer o que está acontecendo, o que estão dizendo, né? Aqui no versículo 2, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estais fazendo. Então, entenda que Nicodemos estava muito curioso para conhecer Jesus, para encontrar com Jesus e fazer, sei lá, uma série de perguntas. Eu sei que ele deve ter aí pensado, puxa, quando eu encontrar com ele, eu vou perguntar isso, vou perguntar aquilo e tudo mais. Agora, o interessante é que logo depois que Nicodemos começou a conversar com Jesus, ele parece que se antecipa e já apresenta um tema importante. O tema do reino de Deus e a relação desse tema, reino de Deus, com o novo nascimento. Sabe? Isso está bem descrito, bem colocado no versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, quando a gente fala ou lembra dessa conversa entre Jesus e Nicodemos, o assunto que vem logo na nossa mente é em relação ao novo nascimento, né? Bom, aí eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso, né? O que você entende sobre o significado do novo nascimento? Esse é o assunto de hoje, tá? O que o novo nascimento tem a ver com o mundo à nossa volta, tá? Se você tivesse a oportunidade de conversar com Jesus, como Nicodemos teve, foi contemporâneo de Jesus, você faria essa pergunta para ele? Que perguntas você faria, sabe? Pensa um pouco sobre isso. E enquanto você pensa, eu quero já de começo dizer que eu vou trabalhar a seguinte ideia aqui na nossa reflexão. O novo nascimento nos habilita a ser construtores do reino de Deus. Eu fui tocado com essa ideia, eu fui preenchido no meu coração com essa ideia exatamente por causa do versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, para mim, está muito clara a relação entre a construção do reino de Deus e o novo nascimento acontecendo a todo momento, em todo lugar, em todas as nações. Entende? Então, pensa sobre isso, né? O que você entende por nascer de novo? Eu quero convidar você a colocar aqui no nosso chat, tá? Seja do YouTube, seja o chat do Instagram, né? Tenta aí usar algumas poucas palavras. O que significa para você nascer de novo, segundo o Evangelho? Para a gente trocar uma ideia e eu aqui desse lado ficar mais ou menos por dentro daquilo que você já conhece, já experimentou em relação a esse assunto, né? Bom, eu quero compartilhar com você, a Lili também vai estar pensando aqui, depois ela pode a qualquer momento estar fazendo aqui contribuindo e enfim. Eu quero compartilhar algumas ideias que eu pessoalmente tenho a respeito do nascer de novo. Então você pode aqui, de novo, né, falando novamente, pode usar aqui as ferramentas aqui para colocar o que você entende sobre nascer de novo, rapidinho, tá? Bom, para mim, nascer de novo é uma nova
oportunidade de viver como Jesus. Uma outra ideia que eu tive é o início consciente do processo de santificação. E, por fim, né, para a gente não se estender muito, é passar de uma condição apenas natural para uma condição espiritual. Tá? Bom, então essas foram algumas poucas ideias que me ocorreram quando eu estava pensando sobre o que é nascer de novo. Essas ideias que eu coloquei fazem sentido para você? Só um instante, a Rochelle colocou aqui, ó, consciência de nova natureza. Eu gosto muito dessa palavra consciência. Eu inclusive, coloquei aqui também no meu guia, aqui no meu papel, aqui que me ajuda na minha condução. Mas... porque não é uma questão de obrigação, né? Eu acho que o novo nascimento, ele não tem que ser uma obrigação, ele não tem nada a ver com... eu estou dizendo o meu ponto de vista, certo? Assim, não tem nada a ver com igreja fulana, cicrana, seguir A, B ou C, certo? Mas é uma consciência divina de quem é o Cristo. Então Você está dizendo que vai além de fazer parte de um grupo específico. Isso. Porque trata-se de uma consciência que você recebe, é como se o seu entendimento ele ficasse alargado, é isso? Isso, eu posso estar aqui, assim como eu posso estar lá na Turquia, eu posso estar na Índia, eu posso... Em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, eu não preciso ter ninguém a não ser o meu pastor Jesus Cristo, e ele é minha consciência da minha nova natureza, certo? E é uma questão de maturidade mesmo, né? Não precisa eu dar conta da minha vida com mais ninguém em termos de espírito, alma, minha consciência divina e maturidade. Eu achei muito interessante esse termo que a Rô colocou, consciência de uma nova natureza, né, daquilo de quem eu sou aqui na Terra, sem prestar conta com ninguém, entendeu? E eu acho que isso independe, né? Independe de idade, independe de tempos que eu tenho dentro de uma religião ou dentro de uma igreja. Às vezes, muitas vezes você se prende a padrões ou a situações que prendem um pouco a sua visão, e às vezes você tem que se libertar um pouco disso e você tem que caminhar um pouco sozinha, né? É uma experiência muito pessoal, muito íntima, né? Muito íntima. E você vai se descobrindo em Deus. Tem mais pessoas aqui nos acompanhando, a Tice, aqui, amor, essa outra pessoa aqui. É a Tice, a Maiane, fico muito feliz, são amigas farmacêuticas do trabalho. São colegas de trabalho, amigas de trabalho, Darlene, né? Então, eu acho que é uma consciência, certo, de quem eu sou no mundo, né? É um novo despertar, né? Eu acho que essa consciência... Não é somente ser um bom cidadão, entendeu? Não tem Nascer de novo não é só ser um bom cidadão. Ser um bom cidadão faz parte do nascer de novo. Mas é construir o reino de Deus na Terra, como você falou. Não é só ser um bom cidadão, entendeu? Ele é muito mais do que isso. Envolve uma questão de reino celestial, que nós não somos só o corpo físico. Nós somos seres espirituais. A Rô colocou aqui, nascer de novo é nascer do novo, da novidade de vida, nascer do Cristo. Independe de religião, independe de eu prestar conta com alguém, independe de que
se eu li a Bíblia 200 vezes ou se eu já li a Bíblia todinha uma vez. Sou eu colocar essa palavra aqui em prática no meu dia a dia. Sou eu me importar com o outro, sou eu me ter empatia com o outro, sou eu fazer o que o Cristo fez aqui nessa terra, amar as pessoas. E ele não foi só um bom cidadão, ele foi além disso. Ele foi um cidadão do reino de Deus. Isso. Do reino celestial. Não é sobre religião, é sobre a pessoa de Jesus. Ele fez a diferença dentro da história humana que ele viveu, né? E é essa ideia que eu quero que a gente comece a perceber, porque não é apenas receber um título de que, opa, sou cidadão de um outro reino e tal. Não é apenas adquirir uma cidadania, entende? Porque... Ou então, desculpa, amor, só isso, tipo assim, você pode falar, eu lhe atrapalhei, mas a questão assim, você se sentir único porque você tem algo a mais ou não, aí é o mundo e aqui é o reino, não. O reino e o mundo é uma coisa só, nós estamos nele, nós não saímos do mundo. O mundo e o reino Não sei, amor. Mas a gente precisa ir pensando, porque é pensando e falando que a gente vai conseguindo avançar na nossa compreensão. Eu gosto muito do texto que a gente leu, porque ele traz algumas ideias sobre a repercussão do novo nascimento. Aqui a gente está inicialmente falando o que é o nascer de novo, o que você entende por nascer de novo, né? A Adriana também se juntou a nós, também tem aqui a Virna. A Rô colocou, aqui né? Também, amor, a outra pessoa. O Fernando, mais uma vez, a Poli. Está aqui com a gente, maravilha. O grupo está grande, o grupo está crescendo, né? A Rô colocou, ser servo do Senhor verdadeiro é ter um novo norte. Disse tudo. É ter um guia. É ter a compreensão, a consciência de uma missão, né? De um propósito. Exatamente, né? Exatamente. De fazer parte do reino. Baseado nessa tempestade de ideias que a gente acabou de ter, né? E a contribuição aqui da Rochelle, principalmente aqui no nosso chat, tá? Você conhece alguém que nasceu de novo? Tipo assim, você olha para a pessoa, puxa, essa pessoa, ela vive a nova identidade que ela recebeu de Deus, né? Você conhece? Ou eu vou além, né? Você, como é que tá? Não, você não precisa responder isso, tá? Fica com você, mas você acha que você experimentou ou experimenta essa nova identidade? Sabe? Tem um ponto nessa pergunta que eu quero ter muito cuidado aqui, porque, como a Lili falou, não se trata de você separar. Esses aqui são os nascidos de novo, aqueles ali ainda estão distantes e tal. Não é essa a ideia, pelo amor de Deus, tá certo? Mas quando você começa a construir ou a se interessar por isso, puxa, será que eu sou? Será que eu não sou? E tal, já é sinal de que você está sendo alcançado pela graça de Deus, tá? Bom, algumas características do novo nascimento, algumas características do nascer de novo. É a segunda parte da minha reflexão hoje, da nossa reflexão hoje. Os nascidos de novo conseguem ver e participar do reino de Deus. Sabe de onde foi que eu tirei essa ideia? Do próprio versículo 3. Quando a gente for lá no versículo 3, se a gente voltar para o versículo 3, a gente vai encontrar, né? Eu estou repetindo muito esse versículo 3 porque ele mexeu muito comigo. Diz assim, em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade. Em outras versões diz assim, em verdade vos digo. Essa expressão é uma expressão que carrega uma certeza, não há sombra de dúvidas. Em verdade vos digo. Ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Eu gosto muito desse verbo, ver o reino de Deus. É como se escamas caíssem dos nossos olhos, sabe? O novo nascimento promove isso na gente. Escamas caem
uma nova compreensão se instala, novas necessidades vão nascer no nosso coração, entende? Como a Rochelle falou, um novo norte, um novo sentido para a vida, novos propósitos, novas missões, nova missão, nova identidade. Quando você começa a ser mexido nesse nível de profundidade, você pode ter certeza, o processo já iniciou com você. Eu posso, assim, exemplificar? Pode. Assim, aconteceu recentemente comigo, né? Por exemplo, o que é o reino de Deus, assim? Porque então fica uma coisa muito abstrata, né? Assim, em relação, às vezes você acha, né, que vai encontrar a felicidade ou vai encontrar um propósito conseguindo uma formação, uma formatura, né? Por exemplo, eu sendo farmacêutica, né? Aí eu achava o quê? Que eu sendo farmacêutica em um serviço hospitalar, que é o serviço que eu tenho hoje, eu seria a pessoa mais realizada do mundo. O emprego que eu tenho hoje... Era uma expectativa que você tinha, né? Era uma expectativa... Poxa, se eu chegar nesse ponto, na minha profissão, eu estarei realizada. Isso, eu estarei realizada, eu sou a pessoa mais feliz do universo. Eu pedi ao Senhor extremamente, eu orava, Senhor, que eu passe nesse concurso. Nós temos aqui até a Raquel, que chorava comigo, a gente orava todo final do culto, para a gente passar no concurso e tudo. Só que eu estou nesse concurso hoje. E eu passei a entender que o propósito não era somente ser farmacêutico hospitalar, mas o propósito é bem maior. É o reino de Deus ser cumprido nesse local. São os relacionamentos que eu tenho com as pessoas. Sou eu olhar para o paciente, sou eu pensar na vida, ter empatia pelo outro e não ter só a questão de ter o meu trabalho como farmacêutica. Eu olhava com um pensamento muito limitado, entendeu? Só ali ganhar um dinheiro, ser realizada, meu sustento e profissionalmente. Ainda eu digo mais uma coisa, eu não sei se vai ser para a vida toda essa profissão, entendeu? Só Deus sabe. Então hoje eu digo o quê? Senhor, faz a tua vontade, que eu possa cumprir o teu propósito aqui na terra. Porque, na verdade, o interessante, às vezes, sou eu pegar até um Uber e conversar sobre Deus na viagem que eu faço de sair de casa e ir trabalhar. Parece meio louco, mas quando eu falo de Cristo, né, ou então escuto falar de Cristo dentro de um Uber, para mim ali às vezes já é um propósito. Então o reino de Deus é isso, é um compartilhar, sou eu ser um ouvinte, entendeu? Sou eu ter empatia, sou eu fazer um trabalho com excelência, enfim, é um testemunho. Bacana. E aí você recebe então esses óculos novos, né? Usando uma linguagem bem bíblica, você recebe esses óculos, essas lentes espirituais, e aí você começa a contemplar a vida de uma outra forma. Você começa a receber as pessoas de um outro jeito, entendeu? E aí essa é a grande diferença do novo nascimento, que o novo nascimento gera na gente. Ele produz vida, a gente deixa de ser apenas robôs, reprodutores, vamos só reproduzir essa história, não, a gente passa a entender o que está acontecendo e passa a lutar pela vida. É isso que a gente aprende com a pessoa de Jesus, e é isso que ele está tentando ensinar nessa conversa que ele teve com Nicodemos, tá? Bom, continuando naquela ideia que eu estava tentando trazer, além de ver e participar do reino de Deus, como é que eu participo do reino de Deus? Eu só vou conseguir participar do reino de Deus, porque o reino é dele, se eu for guiado por ele. Entende? E aí quando a gente vai para o versículo 8 do texto bíblico que a gente leu hoje, tá? Vamos ver aqui o versículo 8. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer
de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ou seja, essa é uma outra característica da pessoa que nasceu de novo, tá? Ela agora vai responder a outro comandante, entende? E aí você vai desenvolver uma sensibilidade diferenciada para perceber, escutar a voz desse comandante no seu dia a dia. É assim que o reino de Deus se estabelece. A Lili estava preocupada, né? Mas o que é o reino de Deus? Que ideia é essa? O reino de Deus é construído a partir de uma nova interpretação que os filhos de Deus têm a respeito da vida, tá? Bom, uma outra coisa importante como característica do nascer de novo. O novo nascimento é uma obra espiritual. Se a gente for para o versículo 5 do texto, a gente vai perceber que Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar senão no reino de Deus, ou participar do reino de Deus, ou participar da construção do reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Aí no versículo 6, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Em outro momento, esse texto era muito confuso para mim, mas hoje eu consigo entender que esse texto está dizendo, sabe o quê? Olha, a transformação que eu estou falando aqui, que eu estou apresentando, o novo nascimento espiritual, quem faz sou eu. Porque Deus é Espírito. Isso. Quem nasce do Espírito é Espírito. Isso. Aquilo que é humano, carne, que nasce da carne é carne. Agora, essa metanoia, essa transformação, só pode acontecer a partir de Deus. É um milagre de Deus. É um milagre divino, fruto da graça dele. Tá? É ele quem opera esse milagre. Tanto é, pessoal, que o conhecimento humano, a pessoa mais inteligente do planeta, sozinha, não vai ter condição de entender esse fenômeno, sabe? Aqui Nicodemos era uma pessoa assim, é um exemplo de pessoa, era um doutor da lei. Era um grande conhecedor, né? Exatamente, uma pessoa que conhecia de política, de sociologia, de religião. Então, ela, com certeza, lia muita coisa, tinha uma bagagem de conhecimento, mas essa informação ele não compreendia. Olha só o que está registrado no versículo 10. Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas, sabe? O conhecimento humano sozinho não é suficiente para gerar a compreensão do novo nascimento. Sabendo disso, o que a gente tem que fazer? Apenas se render. Continue lendo seus livros. Continue, né, pesquisando, se investindo na sua formação. Isso aí é maravilhoso, é bênção de Deus, mas essa transformação, quem opera é o Deus Todo-Poderoso, tá? E ainda bem que é desse jeito. Sabe por quê? Porque, pessoal, a gente tem um legado difícil de romper, sabe? Porque novo nascimento, como eu falei para vocês, é um recomeço, é uma nova oportunidade para viver como Jesus, ou seja, viver diferente, entende? Então pensa na sua vida para trás, né? Pensa no seu legado, naquilo que você trouxe de genética, naquilo que você trouxe de influência parental, ou seja, o que os seus pais te passaram, te ensinaram, o seu convívio com seus irmãos, com seus familiares, sabe? O nosso legado é difícil de romper, a nossa história, pelo menos a minha, tá? É uma história complicada. E aí o que Deus diz? Meu amigo, tem que nascer de novo. É um papo reto, entendeu? Tem que nascer de novo. Em algumas áreas tem que zerar. E aí a gente vai construir algo diferente, sabe? Mas isso exige o quê? Exige rendição
da nossa parte. Tu não vai falar, acho, do 12, só falando novamente, né, essa questão, meu amor, que é o quê? As coisas espirituais, elas são compreendidas espiritualmente. Então, ele disse lá para Nicodemos, eu vou falar de quê com você? Porque eu falei aqui no 12, né? Ele diz o quê? Eu falei de coisas com vocês terrenas e vocês não creram. Então, eu não vou nem falar de coisa celestial, não, porque se eu vou falar de coisa celestial aí, vocês vão me chamar de louco, é tipo isso, né? Então, às vezes a gente fala de umas coisas espirituais, assim, falando de mim, e eu já fui chamada de louco. Então, assim, isso aí para mim me conforta. Maravilha. O Jonas participou aqui, eu gostei muito do comentário dele. O vento simboliza ser conduzido pela vontade de Deus, a liberdade de ser levado pelo Espírito Santo e a vontade dele é livre. Essa transformação, ela gera liberdade, é uma outra característica que eu não tinha anotado aqui para compartilhar, mas o Jonas já trouxe essa ideia. Então, onde o Espírito Santo se encontra espaço, aí a liberdade, né? É uma outra ideia bíblica muito importante e pertinente para essa nossa conversa, tá? Eu gosto muito dos comentários de vocês, fiquem à vontade para participar, não fiquem envergonhados, coloquem as ideias de vocês, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, tá certo? Bom, então, uma outra característica, eu já estou aqui caminhando para o finalzinho da nossa conversa, porque o tempo já está estourando, né? O novo nascimento, ele gera consciência de salvação, sabe? Consciência de salvação, tá? E aí, pessoal, eu tenho essa ideia muito clara no versículo 16. Vamos lá para o versículo 16, que diz assim, ó, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente lê na Bíblia essa expressão vida eterna, você precisa entender que vida eterna significa salvação, sabe? Você sair de uma situação complicada, difícil, de condenação e passar a viver uma vida livre, liberta e de salvação. Então, daqui para frente, guarda essa ideia, pega essa ideia, porque essa ideia é muito bacana, me ajuda muito quando eu estou lendo a Bíblia. Então, viver, ter a vida eterna, é usufruir da salvação que Jesus já garantiu. Jesus, o Filho de Deus. Aqui o versículo 3, é o versículo 16 do capítulo 3, é um versículo muito conhecido, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Eu acho que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, tá? Então, guarda essa ideia. E aí, pessoal, saber que é salvo, ter essa consciência, precisa produzir em você uma sensação de segurança. Na verdade, uma certeza de segurança, não apenas uma sensação. Entende? E aí, quando você se sente seguro, quando você tem certeza que está seguro, os seus passos, eles são mais firmes. A sua voz, a sua decisão, o seu sim, o seu não, já são diferentes, tá? Porque você desfruta de uma consciência de salvação. É uma outra característica do novo nascimento. O novo nascimento, para terminar, leva-nos, portanto, a praticar o bem e não se esconder da vida. Por isso que a nossa ideia principal aqui é perceber a relação entre novo nascimento e a construção do reino de Deus. Porque é fazendo o bem que o reino de Deus se estabelece. Quando a gente ora, nosso, venha o teu reino, entende? Então o reino de Deus se estabelece porque as pessoas estão nascendo de novo. É uma nova chance com o suporte de Deus para viver uma vida intensa e significante para a glória dele. Então, fechando, recapitulando tudo aquilo que eu tentei aqui trazer nessa nossa conversa, número 1, novo nascimento
nos torna cidadãos do reino de Deus. 2, o novo nascimento é uma obra divina, espiritual. 3, o novo nascimento gera consciência de salvação. E 4, o novo nascimento forma pessoas que fazem o bem na vida. Tá? O meu desejo é que você busque essa consciência, essa condição, essa consciência sobre o reino de Deus e busque essa condição. Puxa, eu desejo isso, eu quero isso. Como a Lili falou, o seu papel não é provar para as pessoas que você nasceu de novo. Olha como eu nasci de novo, olha como eu sou bom, como eu cumpro as normas sociais, como eu sou... Não, o seu papel é se render aos pés de Deus e dizer a Ele assim, Senhor, meu coração está aqui, eu preciso nascer de novo, eu desejo nascer de novo, sabe? Precisa ser uma necessidade existencial, minha e sua.